vou demorar nada para chamar a nossa próxima speaker, que vai falar sobre a importância da relação entre alimentação e produtividade. A gente não fala muito disso, né? Será que o que a gente come, a maneira como a gente come, será que isso pode interferir na produtividade? Fica aí então para acompanhar com a gente esse tema e na sequência a gente tem o talk show das Entendidas, a websérie corporativa que leva as drag queens para dentro das organizações para falar de muito mais do que só diversidade. Então venha para o palco agora, Vanessa Vaz, gerente nacional de operações do grupo Risotolândia, nosso apoiador. Palmas para Vanessa! Muito obrigada, Vanessa. Obrigada. O palco da Arena é todo seu. Muito obrigada por trazer esse tema tão importante pra gente. Muito obrigada. Já tá ligado aqui? Já? É diferente aqui na frente mesmo. Não parece que as pessoas estão ouvindo. Agora eu entendi o que ele falou. Gente, boa noite. Obrigado por estarem aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre produtividade, alimentação e produtividade. Para isso, a gente precisa falar... Eu sou nutricionista, tá? Formada há mais de 25 anos. Trabalho na parte de gestão e trabalho muito com produtividade e alimentação, tá? A empresa é a Risotolândia, como ela já falou. Para a gente iniciar, vou falar um pouquinho... eu não vou me ater a descrições e objetivos, é só para a gente iniciar mesmo. O que é alimentação saudável? Antigamente falava-se, hoje fala-se muito disso, mas esquece um pouco que é alimentação, que é nutrir com alimentos saudáveis um organismo. Não precisa ser low carb, não precisa ser low fat, não precisa de nada low, muito pelo contrário, né? A gente tem uma ideia, eu vou passar, essa aqui é a pirâmide brasileira, tá? Ela foi trabalhada em 2014, eu só vou passar essa porque ela veio daqui, que é a mundial, da OMS. Essa não se aplica muito bem no Brasil, porque ela tem na base dela carboidrato e óleos vegetais extra virgem. Não é tão comum para nós isso numa população no geral. Então, ela foi adaptada pela Sônia Tucunduva, aqui de São Paulo, da USP, para uma realidade brasileira. Só que essa pirâmide, gente, ela não é mais tão utilizada. Ela é básica, ela é fácil de seguir, ela tem quantidades e fala de qualidade de alimento. Só que se você entregar isso aqui na mão de quem não conhece, ele não vai conseguir trabalhar. E aí, o que foi feito aqui no Brasil, muito bom, aliás, o Guia Alimentar para a População Brasileira, que veio já na sequência. O que ele coloca, gente? Ele coloca 10 passos extremamente básicos para a gente ter uma alimentação saudável, né? O que é isso? Vamos trabalhar mais o in natura, menos o processado, trabalhar o minimamente processado, né? E hoje você entra em supermercado, o que você enxerga? Quantas gôndolas de produto super processado? Tem o minimamente processado e tem o in natura. Cada vez menos o in natura perde espaço no mercado e ganha o muito processado. A gente tem uma série de programas de televisão que falam um pouquinho sobre isso, né? Como que a gente faz para levar isso para dentro de casa? Porque todo mundo está numa vida louca, todo mundo levanta cedo, trabalha o dia todo, chega em casa cansado e fora quem não gosta de cozinhar. Faz o quê? Tem uma pessoa que eu gosto muito, né, no GNT, ela fala bastante sobre isso. Vamos trazer a cozinha para dentro de casa, fácil, trabalha com coisas fáceis, com receitas fáceis, para a gente conseguir trabalhar isso. Porque isso tudo está ligado aos hábitos que a gente vem adquirindo. Esse tipo de hábito está trazendo um tipo de alimentação que está cada vez mais difícil de se manter.
né? E quando a gente fala de ser saudável, é justamente o tipo de alimento que a gente coloca para dentro. Então, o guia ele fala também de regionalidade, coisa que a pirâmide não falava. Tinha lá os alimentos, quem não conhecia, aonde que eu vou usar uma fava? Tem gente que não sabe o que é uma fava, um tipo de feijão, né? Onde que eu vou, o extra virgem, o que é, qual é o percentual, qual é a acidez, isso não é comum para a maioria da população. Então é difícil de trabalhar, não é impossível. Se você trabalhar com um profissional, ele vai te orientar e é mais fácil de trabalhar. O guia leva para a regionalidade. Então, o Brasil é muito grande e quando a gente fala lá no Nordeste, agora o cuscuz está mais nacional, né? Mas antigamente era muito mais uma comida só do Nordeste. Se a gente for ver os tipos de cafés da manhã que a gente tem no Brasil, são completamente diferentes, né? Então, se a gente for lá para a Amazônia, por exemplo, o que eles comem no café da manhã, muito mais embasado em raiz, em mandioca, em farinha, em peixe, né? Do que nós aqui ou lá no sul, que a gente tem um café mais típico, mais conhecido. Porém, não significa que é mais saudável. Muito pelo contrário. Talvez pobre em fibras, pobre em outros tipos de alimento que são mais in natura. Às vezes uma fruta sempre presente no café da manhã. Ou não. Às vezes nas empresas, a fruta é o que menos eles pegam. Mas o pão, a margarina, o queijo, o presunto, o embutido, aquilo é o que sai, né? Então o guia ele trabalha de uma forma mais lúdica e aberta de como que a gente poderia fazer uma alimentação mais saudável. Eu trouxe alguns estudos e eu trouxe um estudo da Finlândia, a gente já vai chegar nele. É muito difícil falar com dados técnicos e científicos no Brasil, porque a gente quase não tem estudo, né? Se a gente for atrás do NUPENS, que é esse núcleo de nutrição aqui da USP, tem muita coisa, mas não tem um estudo que seja embasado cientificamente. A parte da estatística muitas vezes não acontece, porque um estudo desse leva 2, 3 anos, 10 anos para ser feito. E, infelizmente, os dados que eu trouxe para vocês, a maioria deles são gerais, mas são de fora, tá? Mas reflete muito o que acontece aqui no Brasil. Então, quando a gente fala que os colaboradores custam para as empresas, aonde a gente trabalha, cerca de 73 bilhões de dólares lá nos Estados Unidos, isso não é diferente aqui no Brasil. Porque se a gente pegar os CESMITs das empresas, e a gente tem muito contato com eles, o absenteísmo por doença secundária é enorme. E o que são essas doenças secundárias? Diabetes, perfil lipídico alterado, colesterol alto, triglicerídeo alto, né? Hipertensão, são os principais. Fora isso, gente, o que todos os palestrantes antes de mim falaram, que foi sobre a questão psiquiátrica, né? Questão que a gente viveu agora sem precedentes esses 2 últimos anos, de uma dificuldade psicológica das pessoas. Isso está atrelado à alimentação? Também está atrelado à alimentação. Também tem uma causa, também tem uma falha de algum tipo de nutriente que piora essa situação toda. Não que ela seja a causa raiz, mas ela contribui muito com isso. A gente já vai falar um pouquinho. Quando fala ali, 61% dos empregados dizem que hábitos de saúde são um desafio importante no trabalho, e a gente traz isso para nós. Quando a gente vê restaurantes de empresas, o que está sendo ofertado nesses restaurantes? Gente, cada vez mais um escopo maior, com um número de alimentos muito maior, talvez até desnecessário, porque a gente não precisa de 5 opções de carne por dia, 8 opções de carne por dia, né? Em casa, a gente tem 1 ou 2 e um ovo, talvez, para escolher entre elas, né? Então, quando a gente leva uma opção muito grande, você faz o consumo aumentar.
Ah, mas o per capita é restrito. Mesmo assim. Então, quando você oferta 2 tipos de feijão, 7 tipos de salada, 8 tipos de sobremesa, precisa 8 tipos de sobremesa? Precisa? Eu pensei que ele ia falar precisa. Gente, tem 2 lados aí, tá? Se você tem um público muito amplo, aonde você trabalha muita produção, muito administrativo ou pouco de cada, talvez você tenha que ter um escopo maior para você poder atingir as pessoas. Mas o que a gente fala é como que vai fazer para que essa pessoa tenha uma escolha correta. Então, a empresa, ela também é corresponsável pelo aquilo que ela está oferecendo. A gente já tem, em alguns casos, pessoas que saíram da empresa, trabalharam 30 anos, entraram na justiça e colocaram a empresa como responsável pelo tipo de alimentação que era prestado. Não foi uma nem 2, foram várias. Então, hoje, as empresas elas têm que pensar também nisso, né? O que a gente consegue contribuir? Quando fala ali de absenteísmo, 27% menor, se a gente trabalha hábitos saudáveis de alimentação, gente, isso é muita coisa. Então, a gente vai falar do estudo, porque o estudo ele embasa muito bem quando ele fala o que causa, como que a gente pode inibir e o que a oferta pode nos trazer. Então, ele fala ali dos trabalhadores que são propensos, né, a uma melhor performance no trabalho, 25%. Quem nunca levantou cansado, grudado na cama, sem vontade de levantar, vira para o lado e diz, mais 5 minutos. Isso é cansaço? Às vezes pode ser. Como que foi a alimentação no dia anterior? Vou deixar mais pesado. Saiu no dia anterior, bebeu mais do que 2 doses de álcool, comeu um petisco, fritura, muito carboidrato, chegou em casa e foi dormir. Cansado de um dia inteiro de trabalho, porque o trabalho foi estressante, eu tenho que beber alguma coisa para relaxar. Só que teu organismo não sabe disso. Na hora que você dorme, e ele tem que metabolizar tudo isso que você colocou para dentro, ele fica mais cansado no outro dia. Por isso que as pessoas dizem, meu Deus, acordei de ressaca. Fora da quantidade de álcool que a gente vai deixar à parte, que existe essa ressaca alcoólica, esta ressaca do nosso corpo, ela acontece quando a gente está muito cansado. Você chega em casa, e o contrário também é verdadeiro, muito cansado, você quer tomar um banho, nem está afim de comer nada e vai deitar. O que você faz com o teu organismo? Ele come nada a noite inteira. Você acorda no outro dia não tão bem, muito pelo contrário. Você ficou fazendo cetogênese a noite inteira, porque ele tira de algum lugar, que a gente gasta quando a gente dorme, né? Então, assim, existe o certo, o errado, existe o caminho. O guia, ele fala muito disso. Ele fala de hábitos, de horários, de locais aonde você vai fazer suas refeições, o porquê que fazer refeição acompanhado é melhor do que sozinho, né? Durante a pandemia, quantos não se sentiram mal? Eu não tinha nem vontade de ir no restaurante, porque você tinha que comer com um acrílico na tua frente, sozinho numa mesa ou intercalado, né? As pessoas estavam longe. O que normalmente você faz quando você vai almoçar, jantar, vai num barzinho? Você vai para conversar. Gente, isso também faz bem. Então, a gente, além de tudo, ficou 2 anos praticamente cerceado de ter esse contato e essa proximidade. Isso também influencia numa baixa produtividade. Daqui mais uns anos a gente vai ter esses estudos aí. A gente já teve alguns acompanhamentos, eles não têm ainda os resultados científicos, mas todos eles encaminham para que toda a produtividade foi reduzida. Óbvio, né, gente? Aí a gente entra nesse estudo, que é de uma universidade da Finlândia, onde eles pegaram 630 mulheres, trabalharam com elas durante 5 anos
idade média 49 anos, mais ou menos, e anotaram tudo que elas consumiam e quais grupos de alimentos que elas consumiam. Eu tive o cuidado de ver quais eram esses alimentos. Esse material fica disponível depois para vocês, sem problema nenhum, para ver se era próximo do que a gente trabalha aqui no Brasil. E é muito próximo. Então, quando eles falam que carne vermelha é prejudicial e está no grupo prejudicial, para nós também está. Quando fala que a gente tem que consumir mais carne branca, mais carne leve, com menos gordura, para nós também está. Quando eles falaram ali de 20% de taxa de gordura, para nós é em torno de 30%. Mas porque eles lá têm muito produto low fat. Então, eu vou ter um queijo zero gordura. A gente já tem muita coisa aqui, mas não é comum para todo mundo. Mas eles usaram esse parâmetro, né? De quem comia saudável e de quem não comeu saudável nesse período. Quais foram os resultados? Meu Deus, o relógio corre. Vamos lá. Consumo de produto saudável afetou a capacidade cognitiva das pessoas. Quem consumia mais produto saudável ou tinha uma dieta mais leve, tinha uma capacidade cognitiva melhor. Síndrome como burnout, que a gente tem tido, e quem é de RH já deve ter escutado N vezes, que a pessoa está cansada, ela chora por qualquer motivo. As pessoas que estavam no grupo de produtos que não são tão saudáveis apresentaram mais o desenvolvimento dessa doença. Alimentação saudável, sono e concentração. Acabei de falar, né, gente? Se a gente ultrapassa um pouquinho aquele peso no estômago, é o sangue que saiu do cérebro e foi para o estômago. E aí, na hora de dormir, você não consegue dormir direito. Se você não dorme direito, no outro dia, a tua capacidade de concentração ela é reduzida. Vamos servir uma feijoada num almoço de quarta-feira, que lá fora está 32 graus. Ah, mas a gente come feijoada, não tem problema nenhum. Não, problema realmente não tem. O depois é que vai ter. É impossível, gente. O cérebro, ele vai estar mais lento, porque ele vai estar com menos oxigenação, menos sangue, porque vai tudo para a região do abdômen para ajudar a fazer digestão. Então, esse tipo de oferta que a gente faz nos restaurantes, ele influencia na produtividade. E é comprovadíssimo. A pessoa que faz uma atividade que ela exige concentração para trabalhar numa máquina, por exemplo, ela tem que comer leve. E se você for falar com esse colaborador, ele vai te dizer isso. Eu não vou comer pesado, porque senão depois eu não consigo prestar atenção no meu trabalho. É comprovado isso. Eles conseguiram trabalhar muito forte uma ligação do sistema nervoso central com o entérico, intestino mesmo. Então, hoje também fala-se muito de flora intestinal. Se você destrói a tua flora intestinal, você leva no mínimo 5 dias, eu estou sendo bem bondosa, para refazer essa flora intestinal. Isso interfere diretamente na absorção de alimentos que ocorrem no intestino, de outros nutrientes, vitaminas, minerais, né? E que isso faz com que a pessoa não esteja tão saudável. Então, se a gente está falando que a alimentação interfere na flora intestinal, e interfere, porque se você come muito embutido, muito fast food, você tem um tipo de trânsito intestinal que não colabora para o teu organismo. Quando a gente insere fruta, verdura, mais água, produtos variados, não precisa ser só coisa integral, muito pelo contrário. A alimentação ela tem que ser o mais variada possível. Tudo que é demais, a lei da nutrição ela é muito forte, gente. Tudo que é demais faz mal. Tudo. Se você comer demais algo que você acha que é muito bom, uma fruta, por exemplo, pode ter certeza que aquilo vai te ocasionar algum tipo de déficit, né? Por quê? Porque o consumo disso, demais, não faz bem. E aí você fala de uma alimentação de mais de 20 anos errada. Conserta como?
Eles falaram muito disso. Eles falaram dessa associação da dieta não inflamatória, né? E o baixo engajamento. Eles falam muito da dieta mediterrânea, por isso da ingestão de óleos e azeites extra virgem, que realmente ajuda, é anti-inflamatório. O chocolate amargo, né? Pouco açúcar, pouco ou quase nada de sal de adição. Tudo isso fez com que as pessoas que não se alimentaram com esse grupo de alimentos tivessem uma produtividade muito melhor no trabalho. Foi comprovado isso no estudo. Quando ele fala daí da associação de atividade física, eu não estou falando nada de tão novo, né? Melhorou mais ainda essa capacidade de cognição, concentração e produtividade, tá? Tem mais um, será que dá para... Estourou meu tempo já. Fala um pouquinho sobre quais considerações aí, né? O que a gente teve de doenças, anemia, baixa imunidade, doença óssea, para quem se alimentou mal. O mental, né, que eu falei, o cansaço, a dor de cabeça, problema de memória, mau humor, falta de concentração. Isso ficou muito claro nesse grupo. E como que a gente cria hábitos saudáveis dentro da empresa? Como que a gente leva isso que eu falei para dentro da empresa? Né? Um restaurante que tem um ambiente para fazer essas refeições que seja agradável, que a pessoa se desconecta do trabalho dela. Por isso que comer na estação de trabalho é ruim, faz mal. Quando alguém fala assim, eu quero lanche executivo para entregar na sala. Minha primeira pergunta para o pessoal do comercial é, gente, mas ele vai comer na sala mesmo? Não, ele não pode parar e ele tem que comer. Ruim. Composição desse serviço que a gente já falou, o acesso a esse tipo de alimentação, que tipo de cocção que teve, tudo isso influencia. Tô saindo. Cardápios diferenciados, o incentivo à prática de esportes. E quando eu falo de mindfulness, é isso que o meu antecessor, os três últimos falaram. Essa capacidade de concentração, de estar aqui agora, uma alimentação saudável faz com que a gente consiga fazer isso de uma forma melhor. Falei muito corrido, muito obrigada pela presença de vocês. O tempo é pouco, mas se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade. Obrigado, Tá Vanessa. bom? Acho que você fez valer aquele ditado de que a gente é o que a gente come. Se as empresas são feitas de pessoas, O que elas olha o impacto comem. em tudo, não é mesmo? Exatamente. Muito obrigado pela sua contribuição. Obrigada, aqui na gente. Arena.